Olá! Hoje estamos aqui no Olhar Especial com uma pessoa que já esteve aqui num dos primeiros programas, foi entrevistada pelo Valdir logo que o Olhar Especial começou. É a Giovana Mayra. Giovana, é um prazer você estar aqui com a gente. Que delícia, de novo! Essa menina linda que é musicista, cantora e agora contando que começou até a fazer teatro, virou atriz. Mil e uma utilidades, né? Tô parecendo aí essas marcas aí. Um bombril. Sabe qual é? E fora isso, quase vereadora. E aí eu não aguentei. Eu falei, Giovana, vem pra cá contar pro Olhar Especial essa nova, né? Essa nova empreitada Faceta, aí. né? Pois é. Vamos esmiuçar um pouquinho essas ideias aí que me levaram a sair candidata. Tá. E eu quero falar também aqui e agradecer que nós estamos aqui com o Sérgio Medina, nosso presidente da Associação de Surdos de Osasco, que vocês têm acompanhado aí dando aula de Libras, né? Que nós estamos fazendo e mandando aí para quase 50 cidades do estado de São Paulo. Porque esse programa, Giovana, não sei se você sabe, mas esse programa ele foi escolhido por causa da diferença, da diversidade que está trazendo, quebrando paradigmas, trazendo aqui as pessoas com deficiência junto na TV e fazendo junto esse programa aqui, que eu queria até que a Clerismar falasse, que está aqui junto com a gente, que é a nossa intérprete de Libras, que hoje ela está numa outra posição, ela vai dar a voz para o Sérgio, né, Clerismar? Isso. E assim, eu queria que você falasse hoje ela como presidente da pessoa com deficiência de Osasco. A Clerismar cresceu muito. Clerismar, eu queria que você colocasse a sua posição nesse programa. Em relação ao programa? Isso. Bom, primeiro nossa, é super prazeroso estar aqui, né? Não na telinha, na janela de Libras, mas agora estando aqui como convidada e como representando agora o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Osasco, né? E é importante a presença de um conselheiro aqui. Não sou a presidente, eu sou um membro do conselho, né? Que está aqui levando para as pessoas o que o conselho pode fazer também. Queria até já te pedir, Maristela, um dia a gente precisa vir aqui só para falar do que é um conselho da pessoa com deficiência, porque como você falou que esse programa vai para 50 cidades, é isso? Isso, quase, né? 50. Então ainda tem muitas cidades do interior, pequenas, que não tem um conselho, né? Certo. Às vezes não tem um conselho da pessoa com deficiência, não sabe ainda se organizar. Então é esse o nosso papel como conselheiro também, levar essa orientação para outros, né? Poxa. Que possam tá querendo criar um conselho, querendo ver como é que faz essa luta, né, da pessoa com deficiência. Como começa? Começa com um só, com outro, né? A gente pode estar num outro momento falando sobre isso. Mas hoje eu estou aqui como convidada, né, da Maristela e também não deixo de ser o que eu sou, que eu sempre fui intérprete de língua de sinais, né? E hoje estou aqui com meu amigo, o Sérgio Medina, que é da Associação de Surdos de Osasco. E estou aqui também nessa condição de mediadora, de dar a voz para ele nesse programa hoje. Muito obrigada, Clerismar. E vamos marcar esse programa para falar disso, né, Giovana? Como é importante, né? É importante. A Giovana que tem um trabalho muito especial nessa inclusão, né, Giovana? Sempre presente nos eventos, né? Acho que é mais do que uma missão, é um dever, eu acho, para qualquer pessoa que tenha deficiência, lutar pelos seus direitos, e eu acho que é só se engajando em algum projeto que a gente consegue maior visibilidade, né? Tá. E você, só para relembrar os nossos telespectadores que talvez não tenham visto a sua entrevista, conta para eles, Giovana, como é que foi a sua deficiência, quando foi adquirida? Na verdade, eu nasci enxergando, eu não tinha nenhum problema e foi diagnosticado quando eu tinha 1 ano e 2 meses de idade que eu tinha câncer
E esse câncer foi o responsável pela minha cegueira, né? Então a retirada desses tumores fizeram com que eu perdesse a visão, mas eu tô viva, acho que é o mais importante, né? Na época que eu tive a doença, os médicos disseram que eu iria sobreviver apenas 6 meses de vida após as cirurgias. E eu tô aqui, vaso ruim não quebra, né? Eu sempre brinco. Giovana, e aí como é que foi, assim, estudar? Porque você falou que foi bem novinha, né? Sim, foi bebê, né? E aí eu cresci já nessa condição de deficiente visual e eu realmente vivi a minha vida e aprendi. Então, quer dizer, eu não tive que passar por uma reabilitação, uma outra adaptação de vida. Eu simplesmente cresci já como uma criança cega, né? Certo. E isso fez com que eu, enfim, buscasse, junto com os meus pais, alternativas de educação, onde eu poderia estudar, de que forma, o que eu precisava aprender, quais as maneiras que esse aprendizado se dava para uma criança cega. E eu frequentei o Lar Amara. Com 3 aninhos eu entrei no Lar Amara, que é uma associação, na minha opinião, vou puxar mesmo o saco do Lar Amara, porque estudei lá e sou fanzona do pessoal de lá, fui muito bem tratada. Tudo que eu sou, eu devo ao Lar Amara, que foi a base de toda a minha educação. É uma das melhores instituições de São Paulo para assistência da pessoa cega. E lá eu aprendi, me desenvolvi, fui aprender o Braille, fui aprender o Soroban, que é a ferramenta com a qual nós fazemos contas, né? Os deficientes visuais fazem contas. Soroban é aquela coisinha de contas, ele assim? Parece um ábaco, né? É japonês isso? Isso, só que ele é menor, né? O ábaco é maior, o Soroban é menorzinho. E você tem as bolinhas, né? Que representa, cada bolinha representa uma unidade, enfim. E aí você tem as regrinhas lá para usá-lo. E fui aprender isso, porque na época eu não tinha calculadora que falasse e tal. Eu tô meio velha já, né, Maristela? Naquela época não tinham essas coisas muito modernas. E eu fui aprender o Soroban e foi incrível. Aprendi tudo no Lar Amara, aprendi a andar com a bengala, né, que a gente chama de orientação e mobilidade. Então, como se deslocar num ambiente aberto, numa rua, ou dentro de um ambiente interno, externo. Pegar ônibus, atravessar uma rua, enfim, fui aprender tudo isso, atividades da vida diária, que a gente aprende como cuidar de uma casa, como dobrar uma roupa. Para a pessoa cega, como a gente não tem o estímulo visual, é necessário que a gente aprenda absolutamente tudo, né? Tudo precisa ser muito estimulado. Então, se ninguém ensina uma pessoa cega a amarrar o cadarço, ela não tem outro referencial, ela não pode olhar para quem está fazendo e imitar. Verdade. Né? Você tem que pegar a mão dela, ir lá, olha, você passa aqui, vira ali, puxa aqui, prende lá. E é tudo assim, né? Com a pessoa cega tem que ser tudo no tato, tudo mostrado. E é isso que o Lar Amara faz, ele te dá todo esse, além do respaldo médico, psicológico, para a família também. Eu acho o Lar Amara incrível, fiz propaganda mesmo. E nós temos que fazer mesmo, para ensinar as pessoas que estão nos assistindo onde elas podem procurar ajuda, né? Sim, sim. Lá com certeza é uma família, muito mais que uma instituição. Em que lugar de São Paulo? É só São Paulo? Ela só tem em São Paulo. Ela fica na Estação Marechal do metrô, na Rua Conselheiro Brotero. Você desce ali no metrô, Marechal Deodoro, desceu ali na estação, você tá três ruas ali no centro. Da Conselheiro. Santa Cecília ali, né? Santa Cecília, tá. Bom, Giovana, que pena, foi tão rápido esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente já volta para continuar. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Para fazer diferença, a escola tem que ter. Para as descobertas, mais motivação. Para a vida, mais cidadania. Para o futuro, mais autonomia. Para o dia a dia, mais criatividade. Para os desafios, mais confiança. Para as escolhas, mais oportunidades. Para o vestibular, mais preparação. Estudar aqui é assim.
Sistema Anglo de Ensino. Nossa escola faz diferença. Bom, olá! Estamos aqui agora no nosso segundo bloco do Olhar Especial com a nossa querida Giovana Mayra, musicista, cantora linda e agora atriz e quase vereadora. E eu também quero falar aqui da Rosilaine da Silva, que está estreando hoje aqui na nossa interpretação de Libras, voluntária, veio lá do Conselho da Pessoa com Deficiência, junto com a Clerismar, que está fazendo parte aqui hoje do programa, que vai dar voz ao Sérgio Medina, que é o nosso presidente da Associação de Surdos de Osasco, né, Sérgio? E que vai fazer a pergunta agora para a Giovana, porque aqui o Olhar Especial, as pessoas com deficiências, cada um tem o seu olhar, por isso a importância da gente estar aqui junto. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Giovana. Giovana, você como candidata a vereadora, qual foi a sua proposta para a inclusão das pessoas com deficiência? Bom, dentro da proposta de inclusão, eu tinha várias facetas do projeto, né? Eu, obviamente, ainda teria que estudá-las, né, mais adequadamente, sentar com as pessoas com deficiência, conversar com elas, porque eu acho que um mandato não se faz sozinho. Acho que o grande erro dos nossos queridos políticos brasileiros é acharem que depois, uma vez eleito pelo povo, agora a minha vez de brilhar é minha e ninguém precisa ter nenhuma responsabilidade sobre os meus atos, eu mando e desmando da maneira que eu quiser. Eu acho que o político brasileiro, ele tem que se aproximar mais do povo. Ele precisa saber estar mais em contato com a população e principalmente com a camada que ele se propõe a defender. Eu me propus a defender, óbvio, que eu acho que com as minhas propostas de inclusão, eu ajudaria outras pessoas, eu atingiria outras camadas da sociedade, como os idosos, como as crianças, as gestantes. Eu acho que quando você melhora a acessibilidade, que era um dos pontos, melhora a infraestrutura de uma cidade, você acaba atingindo toda uma população e não apenas as pessoas com deficiência. Mas eu gostaria muito de ter a chance de ouvir as pessoas com deficiência, porque eu entendo de deficientes visuais, eu sei quais são as minhas necessidades como pessoa cega. Eu não sei todas as necessidades de um cadeirante, eu não sei todas as necessidades de um deficiente auditivo, intelectual. Então isso é muito necessário, que todas as pessoas trabalhem juntas para que a gente atinja o nosso objetivo maior, que é tornar a nossa sociedade mais igual. De qualquer forma, eu tinha projetos base para trabalhar que eram, por exemplo, a colocação de piso tátil para que o cego possa se locomover, não apenas só lá no centro de Osasco, que para mim já foi uma luta muito grande, eu consegui que eles colocassem esse piso tátil depois de muito discutir, depois de muito brigar, e eu consegui que eles fizessem isso lá na nossa reforma da Primitiva, da Antônio Agudo, do Calçadão, da Estação. E já é uma vitória. E você, né, que é responsável, então, que eu vi que está lá, foi colocado. Eu não vou me auto-intitular responsável, mas eu tive uma parcela de culpa. Porque eu acho que eu briguei muito por isso. Eu falei muito, conversei muito com o secretário de obras e conseguimos, né? Eu acho que conseguimos, nós, um coletivo. Que bacana. E eu acho isso muito errado também, né? O político sempre diz, né? Eu fiz. Eu sou o bom. Eu acho isso, não é ele que fez. Em primeiro lugar, ele nem teria a chance de fazer nada se ele não tivesse sido colocado lá por outras pessoas. Então, não é ele que faz nada. Todo mundo faz junto, né? Eu acho que a partir do momento que a gente elege vocês, que nós acreditamos, damos nosso voto para vocês. Meu pai foi político, viu, Giovana? Foi um grande vereador numa cidade do interior, pequenininha, da onde eu sou, Cabralha Paulista. Hoje ele está lá do lado de lá, José Zapater Rios, o meu grande herói, e ele dizia, quando eu sou eleito, quando eu estou lá, eu não tenho mais partido, não tenho mais time de futebol, não tem nada, eu estou junto para fazer o melhor pela minha cidade.
E concordo com ele. Foi um grande cara, um grande político. Pena que é uma visão unitária, né, dentro desse Brasil tão grande que a gente tem. Mas, de qualquer forma, acho que é isso aí. A gente tem que começar por algum lado, com alguém, né? E acreditar que tem pessoas boas também. Sim. E que aos poucos a gente está conseguindo, eles estão conseguindo aparecer mais nesse universo. Sim. São poucos, infelizmente, né? A gente sabe que a maioria se aproveita, mas nós também estamos aprendendo a votar melhor. Estamos e de eles olho. estão vendo que a coisa não está mais fácil como era antes. Você sabe, Né? Maristela, Você quer dá fazer uma licença. pergunta? Não, o Sérgio sinalizou para Maristela que ele quer fazer uma pergunta. desculpa. Ele Então vai. pegou no braço da Maristela. Então, eu gostaria de saber de você, Giovana, a questão da inclusão escolar. Porque nós estamos tendo muita dificuldade, o Sérgio está relatando, e eu vou completar a pergunta do Sérgio aqui, né, Sérgio? Eu vou completar a sua pergunta para a Giovana, porque assim, os surdos em São Paulo, eles estão numa luta muito grande por causa dessa questão da inclusão escolar, que eles lutam por uma escola bilíngue, né? Concordo. E as pessoas confundem muito escola bilíngue com um outro turno de AEE, que se chama, é apenas um reforço escolar. Concordo. Reforço escolar é uma coisa, escola bilíngue é outra, né? Em São Paulo, eles estão muito preocupados, os surdos da Federação Nacional, da FENES, né? Porque os candidatos, como a gente está falando aqui de política, Maristela, os dois candidatos de São Paulo, pelo que os surdos, a gente está ouvindo os surdos falarem, não tem muito essa preocupação com a questão da escola inclusiva, Na verdade, ninguém bilíngue, tem, né? E aí, a pergunta, voltando à pergunta do Sérgio, né? Como é que você pensa dessa inclusão das pessoas com deficiência na escola? Então, isso era parte também do projeto, só complementando então, porque é uma pergunta realmente que complementa a outra, né? Além dos projetos de infraestrutura, como eu estava falando, de colocação de piso tátil, rebaixamento de rampas, né, dos degraus, fazer rampas para os cadeirantes, sinal sonoro nos semáforos, que eu acho super importante, enfim, todos esses projetos infraestruturais, eu gostaria muito, eu não sei se o vereador tem esse poder, ou como ele conseguiria, eu nunca estive lá, não posso dizer como as coisas funcionam, né? Eu falo que minhas ideias eram todas utópicas, né? Eu não sei como botá-las em prática porque eu nunca tive a chance de estar lá. Mas eu gostaria muito de mexer na educação de Osasco. Eu acho que a educação de Osasco está um caos, não somente para a pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas, que dirá para quem tem uma dificuldade, né? Se as crianças que têm todos os sentidos ali para que ela possa aprender, para que ela possa se desenvolver, ela não consegue porque não tem uma educação adequada, você imagina uma pessoa que precisa de algo a mais dentro da escola para que ela possa se desenvolver. Então, os nossos professores não estão preparados, as pessoas com deficiência estão sendo incluídas de uma maneira só como número, só para cumprir cota, né? Só para dizer que cumpre lei, e estão sendo jogadas como se fossem vasos de planta meramente decorativas dentro das escolas e ficam lá, não se desenvolvem, os professores não sabem como lidar com aquela criança, algumas crianças estão nessas escolas sem terem condições de estarem ali, né, que precisam trocar fralda, que precisam de uma série de assistências médicas que não cabe ao professor dar. Enfim, eu acho que a inclusão em Osasco esqueceu-se de que seria necessário triagem, seria necessário preparação, precisaria de funcionários preparados, professores que tivessem uma pedagogia voltada para a pessoa com deficiência. Não é um erro de Osasco, tá, gente? Eu não estou culpando apenas Osasco, tá? Eu acho que é um erro do país todo, né? Não é o prefeito, não é nada disso. Só que eu acho que a gente precisava tentar amenizar. Quando a gente tem uma sociedade onde você não tem as suas necessidades atendidas, cabe a você, como autoridade do seu município, fazer com que essas medidas sejam colocadas para você conseguir reduzir os danos, né, de uma lei que não funciona. Né? Se você tem uma lei que não funciona, você precisa achar alternativas para que ela funcione. Ou para que pelo menos o cidadão da sua cidade, que você diz amar, que você diz estar lá para atendê-la, tal, você precisa dar condições para que esse cidadão se sinta cidadão. Eu tenho certeza que um surdo, quando vai para a escola,
né, uma criança surda, vai para a escola e senta lá e o professor não sabe Libras e ninguém pode ajudá-lo e a criança, o coleguinha não sabe como se comunicar com ele, ele se sente um lixo. Ele se sente muito pior do que ele realmente é, ele se sente ninguém. É verdade, Giovana. Nossa, esse é um assunto assim Giovana, que... nós vamos ter que fazer outro programa, mas nós vamos chamar o nosso intervalinho e volto já já. Tá bom. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary. Bom, estamos aqui com a Giovana Mayra, nossa querida musicista aqui de Osasco, agora atriz também. Eu queria que você falasse bem rápido, e quase vereadora, mas vamos falar bem rápido de ser atriz, dessa peça que você está encenando em São Paulo. Bom, é um teatro inovador, né? Um projeto inédito que foi trazido para o Brasil pela produtora Caleidoscópio. Eu fiz o teste para o espetáculo, como todos os outros atores, todos nós fizemos testes. E passei no teste para atuar na peça. O nome da peça é O Grande Viúvo, de Nelson Rodrigues. É um conto que foi adaptado para o teatro. E nós somos 3 deficientes visuais e 3 atores sem deficiência que atuamos nessa peça. E o diferencial dela, até por isso o projeto chama-se Projeto Teatro Cego, é que todas as pessoas fazem a peça no escuro. Olha que incrível. E o público assiste no escuro a peça. Que gostoso. Então, tá sendo uma sensação. A galera tem adorado. Quem vai assistir... Nós fizemos uma temporada super de sucesso no Tuca Arena. Agora a gente está na Sala Crisantempo, na Vila Madalena. Nós ficamos lá até dia 21 de outubro. E o conceito do teatro é realmente esse: trazer o público para o teatro e mostrar para eles que mesmo tudo escuro, mesmo você não tendo a visão do que está acontecendo, você pode ser inserido dentro de um contexto e você pode enxergar sem os seus olhos. Então, é um projeto bastante bacana. As pessoas que têm ido têm saído de lá com outros olhos, realmente, enxergando o mundo de uma outra maneira. Vão assistir, aqueles que puderem. Poxa, que gostoso. Tomara que venha para Osasco, hein, Giovana? Tomara, vamos ver. Giovana, mas você agora, nós estamos falando, você como vereadora, suas propostas, a Clerismar colocando a questão da educação, a importância para a pessoa com deficiência, né? Mas assim, como é que foi que você chegou para ser candidata? Foi o pai e a mãe que quis? Como é que foi isso? Na verdade, eu sou filiada ao PV desde os 19 anos de idade, porque eu gosto da ideologia do Partido Verde, gostava muito do que pregava a Marina, sempre fui ambientalista, sempre gostei dessas coisas de reciclagem, proteger árvore e desmatamento, vamos lutar contra isso, vamos proteger os animais. Eu sempre fui essa coisa meio de gostar realmente de proteger. Eu acho que o nosso planeta é um só, e o ser humano tem acabado com ele de maneira indiscriminada e cruel, né? Sem pensar que ele vai ser o principal agredido com tudo isso, mas enfim. E eu era filiada ao PV, enfim, por ideologia. E esse ano, como na eleição passada, eu fui convidada novamente a sair candidata, disse que não ia, não tinha tempo, e eu realmente não tenho tempo. E não quis, disse que não.
E o presidente do partido ficava me ligando, e os coordenadores do partido me ligavam. Eu falava, não vou, cara, eu trabalho, né? Eu tenho minhas coisas para fazer, eu canto, tenho meus eventos, tenho meus compromissos, tenho teatro, e não vou. E eu fui conversar com um amigo meu, um querido amigo meu, que é o Vrege Sanazar, que é o dono aqui do Diário da Região. E eu sempre tô lá no jornal, né, para falar mal ou para falar bem das coisas que acontecem aqui na região com relação à pessoa com deficiência. E foi ele, na verdade, o maior incentivador dessa minha campanha e da minha candidatura. Falou o seguinte, olha, Giovana, você vive aqui no jornal, você me enche o saco, você vive aqui falando das coisas. Chega de reclamar, menina. Você fica olhando como telespectadora, vai fazer alguma coisa, para de reclamar. Né? Levanta do sofá e vai fazer alguma coisa. E eu falei, cara, ele tem razão, sabe? Reclamar é realmente muito fácil, né? Você falar que as coisas não estão boas, ok, qualquer um fala, eu quero ver ir lá mudar. Giovana, Maristela, já que a Giovana, né, essa pessoa assim, lutadora, né, embora não tenha conseguido a eleição, mas isso foi uma primeira experiência, né? A gente sabe que num outro momento, Giovana, com certeza você vai conseguir. E assim, como presidente de um conselho da pessoa com deficiência, eu não poderia deixar, Giovana, de te convidar. Eu sei que você é uma atriz, é uma cantora, é muito ocupada, mas eu gostaria muito que você fosse nas nossas reuniões do conselho da pessoa com deficiência. Você faça um convite para a Amparo, a Maria do Amparo também foi candidata a vereadora, pelo mesmo partido seu, né, Giovana? Pelo Partido Verde. Pelo Partido Verde, né? Por quê? É uma frase que eu gosto e vou repetir sempre. Toda vez que eu acho que eu vier na TV Osasco, eu vou repetir essa frase, né? Na convenção da ONU, foi falado, as pessoas com deficiência falaram essa frase, que tudo que a gente for discutir tem que ter essa frase, nada de nós sem nós, né? Então, eu gostaria de fazer um convite para as pessoas com deficiência que venham participar da reunião do Conselho, a Amparo, a Giovana e quem mais puder, para nós ouvirmos as pessoas, para junto com o Conselho lutar por essa inclusão, porque a inclusão é de todas, mas lutar pela igualdade de oportunidades para todos. Então fica o convite, viu, Giovana? Será um prazer, a nossa reunião é toda primeira terça-feira do mês, às 9 horas da manhã, fica ali na Casa da Cidadania, na Avenida dos Autonomistas. E está aberto para todo mundo que queira, que está nos assistindo, ou o conselho, ele é participativo, é um conselho, todos podem vir dar opinião. É importante porque a gente soma forças, né? Certo. E as pessoas precisam ouvir, que às vezes as pessoas não sabem disso. Pensa que se elege os conselheiros e é só aquelas pessoas que podem, né, decidir alguma coisa. Não. Quanto mais gente vier somar, melhor. Bacana, tá aceito. Muito obrigada. Eu acho que realmente é isso, né? Eu preguei muito na minha candidatura de que as pessoas que estão lá, elas não fazem muito pelo deficiente, não porque elas não querem ou porque elas acham que não vou me preocupar com isso. Existem vereadores que levantam essa bandeira também. Mas eu acho que ninguém nunca vai poder saber exatamente o que um deficiente precisa se ele não sentir isso na pele, se ele não for deficiente, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, representantes de nós para nos defender que tenham uma deficiência. Giovana, eu quero te dizer que nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Então, eu gostaria... Que pena mesmo. Mas você vai virar aqui muitas vezes. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os nossos telespectadores e desse uma palhinha para nós, né, Giovana? Claro. Bom, então, só complementando, eu queria aproveitar o seu programa para agradecer a todos os 964 votos que eu recebi aqui em Osasco. Muito obrigada por você ter acreditado em mim, obrigada pela sua confiança. Eu me sinto extremamente satisfeita com essa eleição. Foi uma campanha humilde, foi uma campanha sem recursos, mas que eu consegui atingir os corações das pessoas. E se eu convenci 964 pessoas de que eu era a melhor candidata para defender a causa do deficiente em Osasco, eu já me sinto vitoriosa, não acho que perdi essa eleição, acho que realmente é uma batalha ganha, foi uma vitória
E eu devo essa minha vitória a você que votou em mim, que foi lá na urna e que digitou meu númerozinho lá. Muito obrigada. E o que eu queria deixar de música, né, para cantar para vocês é o refrão de uma música minha que chama-se Acreditando em Você, que eu acho que vem muito bem a calhar com esse momento. Ela diz assim: dentro de nós existe uma força que move os corações, que reanima a alma quando tudo parece ilusão. Olhe para dentro de você e encontrará a harmonia necessária pro amor brotar e, enfim, a paz reinar. Muito obrigada pela sua presença.